Salmo 44. Tema: um apelo de vitória em uma batalha exaustiva. Quando aparecer que Deus lhe desapontou, não se desespere. Lembre-se dos livramentos concedidos por Deus no passado e confie que Ele o restaurará. Não esqueça que tudo está consumado. Autor: os filhos de Corá. Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua própria mão expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinaste povos e fizeste prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu rei e meu Deus. Tu decretas vitórias para Jacó. Contigo pomos em fuga os nossos adversários, pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio em meu arco, minha espada, não me concede a vitória. Mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste. Já não sais com os nossos exércitos. Diante dos nossos adversários, fizeste-nos bater em retirada, e os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregaste para sermos devorados como ovelhas, e nos dispersaste entre as nações. Vendeste o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda. Tu nos fizeste objeto de vergonha dos nossos vizinhos, de zombaria e menosprezo dos que nos odeiam. Fizeste de nós um provérbio entre as nações. Os povos meneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo, e o meu rosto está coberto de vergonha por causa da zombaria dos que me censuram, e me provocam por causa do inimigo que busca vingança. Tudo isso aconteceu conosco, sem que nós tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não voltaram atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais, e de densas trevas nos cobriste. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não o teria descoberto? Pois ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Desperta, Senhor, porque dormes. Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Por que escondes o teu rosto e esqueces o nosso sofrimento e nossa aflição? Fomos humilhados até o pó. Nossos corpos se apegam ao chão. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. Deus libertou seu povo no passado. Ele traria salvação de novo? O Salmo 44, atribuído aos filhos de Corá, apresenta um apelo urgente pelo socorro que somente Deus é capaz de oferecer. O tom do salmo se ajusta bem à crise em Jerusalém, quando os assírios cercaram a cidade e ameaçaram destruí-la, durante o reinado de Ezequias. O povo do Senhor estava enfrentando uma ameaça grave, mas não por causa da sua infidelidade ao Senhor, como havia acontecido em várias outras ocasiões. Esse hino vem de um povo de consciência limpa, que mostra confiança na sua comunhão com Deus. O salmo começa olhando para trás, para as grandes vitórias que Deus havia dado ao seu povo. Os suplicantes falam das grandes obras de libertação que Deus realizou em gerações passadas. Deus entregou a terra prometida ao povo de Israel. Olha o verso 2. Com a tua própria mão expulsaste
as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinaste povos e fizeste prosperar os nossos antepassados. E o salmista reconhece que a conquista foi realizada pela graça de Deus e não pelas proezas dos homens, conforme diz o verso 3. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. O hino passa da história dos antepassados para a experiência do povo no tempo da composição deste cântico. O salmista dá glória a Deus por sua proteção contínua. Os israelitas venciam seus inimigos com o auxílio de Deus, conforme diz no verso 5, que diz: Contigo pomos em fuga os nossos adversários, pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam, e não pela força militar. Olha o que diz o verso 6. Não confio em meu arco, minha espada não me concede a vitória. Porque Deus protegia seu povo fiel e castigava seus inimigos, Israel oferecia seu louvor constante. Olha o que diz o verso 7 e 8. Mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Em Deus gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. A circunstância do povo mudou e a ameaça que enfrentava se torna um assunto a partir das palavras do verso 9, que diz: Mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste, já não sais com os nossos exércitos. Deus havia rejeitado o seu povo, deixando a nação sofrer diante dos seus inimigos. Fracos e envergonhados, os israelitas fugiam para outras nações. Em vez de permanecer firmes e protegidos na sua terra, foram vencidos e espalhados entre as nações. Olha o conteúdo dos versos 10 a 16. Diante de nossos adversários, fizeste-nos bater em retirada, e os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregaste para sermos devorados como ovelhas e nos dispersaste entre as nações. Vendeste o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda. Tu nos fizeste objeto de vergonha dos nossos vizinhos, de zombaria e menosprezo dos que nos odeiam. Fizeste de nós um provérbio entre as nações, os povos meneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo e o meu rosto está coberto de vergonha, por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam, por causa do inimigo que busca vingança. É comum, em outras orações desse tipo, encontrar uma confissão de culpa nacional, mas não é o caso desse hino. Embora o salmista não levante acusação contra Deus, ele não trata o sofrimento do povo como consequência dos seus pecados. Pelo contrário, ele afirma a fidelidade do povo, conforme diz nos versos 17 e 18, que diz assim: Tudo isso aconteceu conosco sem que nós tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não voltaram atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Se o sofrimento não veio por causa da rebeldia do povo, o outro motivo possível seria justamente sua fidelidade. Israel não estava sendo castigado por ser desobediente, estava sendo perseguido por ser fiel. Dois fatos apoiam essa conclusão. Primeiro, a linguagem do autor, que não somente nega a culpa nos versos 17 a 21, como também diz que o sofrimento veio por causa do seu amor para com Deus, conforme diz o verso 22. Contudo, por amor a ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Segundo fato, a citação do verso 22 foi citada por Paulo em Romanos 8,36. Naquele trecho, ele assegura aos fiéis que Deus não esquecerá deles. Paulo não fala do castigo dos desobedientes, e sim da proteção divina das pessoas que vivem pela fé. No final do salmo, o povo pede para o Senhor acordar e trazer livramento. Incapaz de se livrar dos opressores, Israel reconhece Deus como o único Salvador.
No caso da ameaça à Síria, Deus acordou e mandou um anjo que aniquilou o exército do inimigo, dando livramento para Ezequias e seus súditos. 2 Reis, capítulo 19, versículos 35 a 37. As nações atuais precisam aprender do exemplo desse povo. Não devemos confiar na força militar dos homens. O que precisamos ficar atentos, meu irmão e minha irmã, é que devemos ler todo o conteúdo do Antigo Testamento sob a ótica da Nova Aliança. Aqui foi interpretado de acordo com a situação da época. Hoje vivemos no tempo da graça e tudo está consumado através da obra consumada da cruz. O que precisamos aprender nesses trechos é com relação à atitude do povo na época. Antes, devido à sua desobediência, o povo era castigado, pois a velha aliança era entre Deus e o povo de Israel. Mas Deus derramou a sua ira em Jesus e ele pagou por nossas culpas. Deus não está mais irado. Deus tem uma aliança perfeita com Jesus, a nova aliança. E nós entramos nela pela fé. Quando Deus Pai olha para Jesus, ele nos vê. O Antigo Testamento é maravilhoso, principalmente para aprendermos com os heróis da fé, com relação à obediência e fidelidade. Te amo em Cristo Jesus. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.